Oi, meus amores, como vocês estão? Bem? Eu estou bem. Eu tô aqui para compartilhar com o meu coração o que eu senti assistindo o filme O Rei Leão. Não só na questão de nostalgia, que eu me emocionei muito, mas principalmente reflexões que conectam o filme com o que a gente está passando na transição planetária, nova terra e autoconhecimento. Eu quero começar falando para você que eu não sou expert em cinema, não sou crítica de filme, então eu assisto com o meu coração e com a minha mente aberta. Eu vi muita gente criticando o filme por ele ser tão realista que os animais não têm muita expressão e que não sentiram muitas emoções, mas gente, pessoalmente, para mim o filme é maravilhoso. Quando começou a primeira música, a primeira cena do Círculo da Vida, eu comecei a chorar, mas um choro que eu não tinha há muito tempo, um choro de criança, um choro de nostalgia, um choro de uma alegria, assim, foi muito doido, foi uma experiência muito gostosa. E quando eu comecei a prestar mais atenção nas mensagens, que era um filme que eu não via há muito tempo, né, o desenho original, que é de 94, se eu não me engano, eu falei, caraca, esse filme tem muita mensagem legal. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui pra a gente ter essa troca e vocês também me falaram o que vocês sentiram. Lembrando que o novo filme de 2019 tem a história igualzinha de 94. Tem algumas cenas diferentes, algumas falas, mas a história em si é a mesma. Então, se você ainda não for assistir, mas você já viu o desenho, você não vai ter spoiler porque é a mesma coisa. Mas eu queria começar falando justamente da luta entre a luz e a sombra. Esse é o momento que a gente tem vivido mais forte do que nunca. A gente inclusive conversou sobre a data limite muito no meu Instagram. Se você não me acompanha, eu vou deixar aqui também. Mas mostra muito sobre a dualidade aqui na Terra, né? Sobre a gente viver ou num reino, né? No reino dos céus, conectado na luz, ou a gente viver no campo do nosso ego, das sombras. A sombra é muito bem representada pelo Scar, que é o tio do Simba, e ele mostra sempre uma personalidade muito egóica, não só do egoísmo, mas também do vitimismo, aquilo que a gente fala muito sobre a terceira dimensão. Ele tá sempre com uma frequência de muita competição, de agressividade, de separação. Então ele se vê separado da família, né? Ele se vê a ovelha negra e quer sempre competir para estar em primeiro lugar, para ser o melhor. E isso representa bastante a nossa densidade, né? O nosso ego. E toda essa raiva e inveja que ele demonstra ao longo do filme só mostra como vai envenenando a vida dele. E esse veneno vai se espalhando, inclusive para as pessoas que estão no campo da luz. Então, quando a gente está na luz, mas a gente não está consciente, a sombra ela vem e manipula, que é o que acontece entre o Scar, que é o tio, e o Simba. Já a luz, que é representada por todo o reino e principalmente pelo Mufasa, que é o rei, ele deixa bem claro em muitas cenas o quanto ele respeita os outros animais, o quanto ele entende o ecossistema, que independente que tenha uma hierarquia e ele seja o rei, ele sabe que o reinado dele só existe porque todos trabalham em conjunto, que ele não é melhor do que ninguém. Essa hierarquia ela não é num formato vertical, e sim circular. Todos se conectam, todos se agregam. Então até a forma de caçar, né? É muito interessante a gente ver um leão, né? Um carnívoro, sabendo o momento certo, respeitando, não caçar por caçar, e sim respeitar todo aquele ecossistema para que tudo funcione da melhor maneira possível. Ele também diz para o Simba sobre a questão do medo, que o Simba achava que ele não tinha medo nenhum, porque ele era o rei, ele era o melhor, ele já tinha chegado ao topo. E ele disse que pela primeira vez ele sentiu um medo muito, muito, muito grande, que era de ter perdido o Simba de quando ele vai no cemitério lá dos elefantes. E ele diz uma frase muito bonita, onde ele mostra que o medo continua existindo e, diferente do que muitos pensam, conforme a nossa responsabilidade, a nossa consciência se eleva, o medo não deixa de existir. A diferença é só que ele não controla mais a nossa vida. Então, como o leão, ele demonstra também, né, essa figura de coragem, de agir mesmo com medo e não de ficar paralisado ou de se vitimizar. Eu achei muito bonito, porque ele não se mostra de uma forma perfeita, impecável, sem defeito, sabe? E sim
como um ser natural, assim como nós, que tem seus altos e baixos, mas sabe lidar, né? Sabe transmutar uma emoção, um pensamento ruim em algo positivo. Outra coisa que eu achei muito interessante que o Mufasa pontuou está relacionada ao hermetismo, está relacionada às leis herméticas, que é sobre a lei do pêndulo, né? Tudo que vai para um lado depois volta para o outro na mesma proporção. Que ele diz sobre a construção e a queda dos reinados. Se você for ver na história da humanidade, a gente tem essa questão, né, da ascensão, do crescimento e depois da morte e transformação. Até na nossa vida, a gente nasce, cresce, desenvolve, chega no auge e depois a gente começa a se recolher para finalizar esse ciclo e reencarnar em um outro. Então ele diz que nada é eterno, né? Que tudo tem o seu momento e que o reinado dele, assim como o do Simba, vai ter o ápice, mas depois também tem o declínio, que isso é natural. Então, na nossa vida, a gente pode refletir sobre essa aceitação do fluxo, né? De que a gente não vai estar sempre bem, sempre no auge, sempre o tempo todo feliz e alegre. A gente está se trabalhando para desenvolver essa autonomia, para desenvolver uma inteligência emocional, espiritual e mental. Porém, a gente ainda não é perfeito, a gente está muito longe de ser. Enquanto a gente viver na dualidade aqui na Terra, a gente vai ter sim momentos de alta e de queda, e que ambos fazem parte do processo. A esposa do Mufasa, a Leoa, não sei como é que se fala, né? Porque eu sei que ele tem várias, mas a principal, que é a mãe do Simba, ela fala no final, né, que o verdadeiro poder de um rei é a compaixão. E eu concordo 100%, porque se as pessoas que estão no poder tivessem esse olhar, essa empatia por quem está na escala do outro lado, para quem faz um trabalho mais simples, e entendesse que é tão importante quanto o dele para funcionar, a gente viveria num outro planeta com uma outra humanidade. Então eu acho que isso tem muita relação com o nosso despertar de consciência, com a nossa ascensão, com a nossa evolução. É a gente sempre evoluir, se desenvolver, mas sempre com muita humildade e sempre com muita compaixão, lembrando que o outro está no mesmo barco que a gente. Por mais que seja uma pessoa que está completamente inconsciente, completamente desconectada, que faz coisas horríveis, a gente precisa, com a nossa luz, com a nossa paciência, com a nossa sabedoria, ajudar essa pessoa a iluminar esse caminho também. Outra reflexão que eu fiz é que quando o Mufasa fala sobre o círculo da vida, né, que está tudo conectado, que tudo pertence a uma mesma ordem, funciona com perfeição, né, tem uma inteligência divina, vem o Timão e fala que a vida é insignificante, que a vida é só o que é e que é uma escala linear de evolução e é isso, acabou. E depois o Timão até volta atrás com muita humildade também e diz o quanto ele estava errado, né? E eu acho isso muito importante, porque conforme a gente vai se autoconhecendo, vai se expandindo, vai despertando cada vez mais, a gente precisa assumir que a gente associou como verdade muitas coisas que não são. Na verdade, não existe uma consciência absoluta aqui nesse plano. Então, quando a gente fala assim, isso é verdade absoluta, eu tenho certeza absoluta, em algum momento, alguma realidade vai trazer pra gente uma outra perspectiva. Então, eu acho que a gente trabalhar isso na nossa vida também é muito importante. Não importa quantos anos você esteja se trabalhando, se conhecendo, mas chegar e reconhecer quando você tá vivendo um padrão ou tem uma crença que não tem mais coerência, e soltar e se abrir para o novo. Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe, tá sempre aberto para novos conhecimentos e aprendizados. E no meu ver, a transição que a gente está fazendo de consciência da terceira para a quinta dimensão, lembrando que existe a quarta, tá, gente? A gente só não fica mencionando porque a quarta, ela é um intermédio, né? Da terceira para a quinta, a diferença é muito maior, mas não é um lugar, é sempre um estado de consciência, é uma vibração, é uma frequência. Mas a terceira dimensão é muito isso, ela é linear, ela é separada, ela é dividida, ela tem um começo e um fim. Quando a gente começa a expandir, a gente começa a ver que as coisas são circulares, que tudo se conecta, todas as pessoas, todos os seres, passado, presente e futuro, tudo coexiste no mesmo lugar. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, viver com presença, tratar o outro como a gente quer ser tratado, ter essa empatia,
a gente começa a realmente ascensionar, a ir para camadas mais elevadas. E o filme mostra isso de maneira lindíssima, porque mostra, né, quando a sombra tá no domínio, quando o Scar toma o poder e tem essa coisa linear de eu mando, vocês só obedecem, a gente vê como tem um declínio da natureza também, né? Como as árvores secam, como o ecossistema deixa de funcionar, muitos animais deixam de existir, e a mesma coisa acontece aqui na humanidade. Então eu acho que trazendo essa reflexão para o nosso processo de expansão de consciência é justamente transformar essa linha que ela nem, é insossa, começa, termina, não tem muito significado, e uma coisa ampla, uma coisa infinita, uma coisa complexa e conectada. Agora, falando do Simba, que é o personagem principal, eu acho que ele mostra bem o nosso processo de despertar, né? O que acontece com muita gente. Então, primeiro, gente, de ver como a culpa, a ilusão, como não olhar para a verdade faz a gente viver, às vezes, uma mentira. E muitos de nós, às vezes, passamos uma vida toda alimentando as crenças dos outros, vivendo a vida que os outros querem que a gente viva, ou que é rotulado como bom, como é certo, como é sucesso, e por ouvir essas vozes que não é a nossa interior, que não é a verdade, a gente se sabota e a gente acaba fugindo do nosso propósito. Então reparem que o Simba, por não se questionar no momento da morte do pai dele, de não questionar a verdade, de não ir atrás do que realmente aconteceu e de não questionar os próprios pensamentos, ele é manipulado pela sombra. E é isso que eu quero trazer para vocês. Se vocês não forem donos da própria verdade de vocês, se vocês não tiverem essa capacidade de discernimento, qualquer coisa que alguém te falar vai te influenciar, inclusive eu. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo dessa importância, né, dessa autorresponsabilidade, de você filtrar tudo. Você precisa questionar tudo, inclusive seus próprios pensamentos, porque às vezes seus pensamentos só são ecos de uma sementinha que alguém plantou no passado. Então isso fica muito claro, né, que por não se questionar e por não se conhecer, ele foge, ele vai atrás de uma outra realidade que é vista como uma boa vida, né, que é viver com Timão e com Pumba, só se divertindo, comendo, né, cantando, dançando, enfim, sem grandes responsabilidades, até que uma hora a vida vem e bate na porta. E o legal é que a forma como bateu na porta do Simba tem uma conexão de sincronicidade, né? Porque não só da Nala ir atrás dele, porque ele nega, né? Ele não escuta ela, então às vezes a Nala é como se fosse um anjo da guarda, um grande amigo que vem te aconselhar para você tomar um novo rumo na sua vida, para você seguir os seus sonhos, para você ir atrás das suas responsabilidades, viver a sua missão, viver a sua verdade, só que você vai lá e ignora. Só que aí vem o universo lindo, maravilhoso, cheio de sincronicidades, e quando chega o seu momento ele faz acontecer, que é quando o pelo do Simba, né, se descola, passa por várias camadas, por formiga, por vento, por besouro, a girafa come, depois defeca, enfim, tem vários processos até aquele pelinho dele chegar até o Rafiki, né, que é o macaco, que é o grande sábio, e ele saber que o Simba tá vivo. E aí ele vem com grandes aprendizados questionar: quem é você? E ele não sabe responder. Ele já cresceu, né? Ele já é grande, mas mesmo assim ele nunca se questionou de quem ele realmente era. E até que ele encontra com o pai dele no lago, né, de uma forma muito bonita, mostrando também o significado da gente confiar no campo espiritual, da gente saber que a gente tem um amparo divino, que às vezes a gente se vê sozinho e sem saída, mas todos nós temos guias, todos nós temos, né, o pessoal lá de cima, a nossa gangue de luz, que tá sempre olhando e nos guiando. E o mais legal dessa cena é que ele se mostra dentro do Simba, né? O Mufasa, o espírito dele aparece dentro. E eu acho muito legal isso porque mostra da nossa conexão familiar também, de como a gente carrega essa missão de perpetuar, e que é um ciclo que não se encerra, não tem fim. Uma hora a gente vai desencarnar, um dia a gente vai virar mestre, outra hora a gente é discípulo, uma hora a gente precisa aprender, outra hora a gente precisa ensinar.
e assim continua mesmo no plano espiritual. Então é bonito como o desenho mostra que existe vida após a morte, porque a vida não é o oposto da morte, né? Eu já falei muito isso aqui. A morte, o oposto dela é o nascimento, mas a vida ela continua em todos os aspectos, em todas as camadas. E aí isso traz muita reflexão pra gente, porque mostra de que quando ele confia no universo, quando ele vai atrás da espiritualidade, né, se conecta com algo além do material e se questiona quem ele é e vai atrás do autoconhecimento, é que a história muda e ele começa a viver o propósito dele, salva, né, o reino que foi destruído pelas sombras e mostra como a luz sempre pode ganhar quando a gente está conectado com a nossa verdade, quando a gente se conecta com o nosso propósito, com o nosso coração, com o nosso campo espiritual. Então, ai gente, eu achei incrível, eu fiquei assim de boca aberta, eu falei, gente, como que eu não lembrava que era um desenho tão maravilhoso e cheio de significado? E o que acontece na nossa vida é justamente isso, por uma ilusão, por uma manipulação, por uma falta de percepção e questionamento, a gente vai sendo manipulado e a gente vive que nem zumbi mesmo, né? Pela grande mídia, enfim, pelas pessoas de poder no nosso planeta. Então, se a gente não tem a atitude de desligar a TV, parar de ler jornal e começar a ir atrás da nossa verdade através das nossas experiências, a gente vira massa de manobra. Então, isso mostra lindamente o momento que ele desperta e transforma a vida dele e de todo mundo que está ao redor, porque está todo mundo conectado. E isso tem muita coerência porque mostra que mesmo ele se perdendo, ele precisou se perder para se encontrar. E o despertar geralmente é assim. A maioria das pessoas que estão aqui passaram por momentos muito desafiadores, ou de doença, ou de perda, ou relacionados à profissão, à carreira, crise existencial, depressão. E agora que despertaram, falaram, caramba, foi a chave, eu precisei me perder, eu precisei ir para um campo completamente estranho para eu ir no fundo do poço, literalmente, para eu me encontrar e tomar a direção certa da minha vida. Então, se você sente que o seu processo foi assim ou está sendo assim, comenta aqui para eu saber também. E no final, quando o Simba luta contra o tio dele, depois que ele descobre toda a verdade da morte do pai, quando ele se reconecta com a família, quando ele volta para o reino e ele luta, né, para tirar a sombra do campo de poder, ele não mata o tio, ele tem a oportunidade de matar e ele diz que ele não vai fazer isso com ele. Porque não é da natureza. Você que é de luz, sua natureza não é a sombra, então você não precisa trabalhar através da vingança, através do olho por olho, que é o que o Scar faz, né, o filme todo. Que inclusive ele tenta depois matar o Simba, depois disso de novo, e acaba caindo e morrendo pelo próprio veneno, né, pelas hienas que ele fica falando mal. Então, percebam como você não precisa, se alguém te trata mal, se alguém é rude com você, se alguém te xinga, se alguém não te entende, você que tem a consciência mais elevada não precisa baixar a sua vibração para se conectar com a dela e responder igual. Pelo contrário, se mantenha onde você tá, porque a sua luz uma hora vai invadir essa sombra também. E mesmo essa cena, eu acho que ela tem muito simbolismo, tudo pegando fogo, tudo seco, se renovando, o fogo é da transmutação. Então mostra como é preciso a gente também desapegar do velho para começar um novo ciclo. Então se você não assistiu, ou se você assistiu quando você era pequeno, que nem eu, e não se lembra exatamente da história, né? Só lembra de uma forma muito infantil, por favor, assista ou desenho ou filme. E deixa pra mim aqui as suas reflexões, o que você achou, se você sentiu as mesmas coisas que eu, ou se você teve outros insights, pra gente trocar e usar esse poder do cinema, da TV, de uma forma realmente inspiradora. Eu espero que vocês tenham gostado, da mesma forma que eu amei o filme, e a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo. Gratidão imensa em ter você aqui. Namastê!